A China acabou de fazer em silêncio, nas profundezas do oceano, algo capaz de mudar o futuro equilíbrio do mundo. Há pouco tempo, foi oficialmente iniciada a construção de uma estação permanente no fundo do mar, a 2.000 metros de profundidade, capaz de manter 6 pessoas trabalhando continuamente por 30 dias. Isso não é ficção. São 2,6 bilhões investidos em um grande projeto nacional. Mas por que fazer isso? Porque encontramos algo assustador a 10.000 metros no fundo do oceano. Algo que pode mudar o equilíbrio mundial. O ser humano já pisou na Lua, já enviou sondas para Marte. Mas sobre o oceano, que cobre mais de 70% da Terra, conhecemos menos de 5%. Então, o que exatamente a China encontrou nas profundezas de 10.000 metros? E por que insistimos em colocar pessoas vivas naquele inferno submarino, onde até um tanque seria esmagado como uma folha de papel? Passei meio mês inteiro analisando materiais de primeira mão, nacionais e internacionais. E hoje, neste vídeo, vou te mostrar o que realmente existe a 10.000 metros de profundidade. Um mundo que ninguém jamais viu. Vamos começar. Nos primeiros 200 metros abaixo da superfície, ainda existe o mar que conhecemos. A luz do sol atravessa a água. Cardumes nadam. Corais brilham. É o paraíso das férias que vemos nas redes sociais. Mas quando passamos dos 200 metros, tudo muda. O azul começa a escurecer. A temperatura despenca. Bem-vindo à zona de pouca luz. Aqui, os seres vivos já parecem desafiar as leis da física. O peixe-remo pode ultrapassar 10 metros de comprimento. Seu brilho prateado faz parecer um dragão mitológico saindo do fundo do oceano. No Japão, existe até uma lenda. Quando ele aparece na superfície, grandes terremotos estão por vir. Claro, isso é apenas coincidência. Não há evidência científica. Mas toda vez que aparece, os pescadores ficam aterrorizados. Existe também uma pequena criatura chamada borboleta do mar. Seu corpo é transparente. Suas asas parecem dançar no escuro gelado. É tão bonita que nem parece viva. Mas os cientistas descobriram algo surpreendente. Essa pequena criatura é um predador mortal. Ela se alimenta de outros organismos planctônicos. E o terror real ainda está só começando. Continuamos descendo. 1.000 metros. Agora, a luz desaparece completamente. A escuridão eterna começa. Essa região é chamada de zona fótica. A pressão aqui já é 100 vezes maior que na superfície. É como se todo o peso de um adulto estivesse concentrado na ponta de um único dedo. E se você acha que sem luz não existe vida, está completamente errado. Os seres daqui produzem sua própria luz. Criaturas com bocas enormes, corpos transparentes e lanternas biológicas. O peixe pescador carrega na cabeça uma luz azul fantasmagórica. Mas aquilo não é iluminação. É uma armadilha mortal. Uma isca para atrair presas. Existem águas-vivas com tentáculos de até 6 metros, balançando no escuro como fios de marionete. E também o famoso peixe-bolha. No fundo do mar, ele na verdade é bonito. Olhos grandes. Corpo equilibrado. Mas quando é puxado para a superfície, a pressão desaparece. Seu corpo desmorona. Seu rosto vira uma massa gelatinosa. E ele se torna o animal mais feio do mundo. Mas isso revela uma verdade cruel. Os animais das profundezas não são feios. Nós é que nunca vemos sua forma verdadeira. Continuamos descendo. 4.000 metros. Agora entramos na zona abissal. Diante dos olhos, parece apenas lama sem vida. Mas essa lama guarda um segredo gigantesco. Ela é o cemitério do oceano. Tudo o que morre na superfície, peixes, camarões, plânctons, acaba caindo lentamente até aqui, como neve branca. Os cientistas chamam isso de neve marinha. Durante milhões de anos, essas partículas foram se acumulando, formando camadas de sedimentos com mais de 1 quilômetro de espessura. Esse é um dos maiores reservatórios de carbono do planeta. Ele absorve silenciosamente o dióxido de carbono que produzimos e ajuda a manter o céu azul acima de nós. Ou seja, cada respiração humana tem parte de sua dívida paga pelo oceano profundo. Mas a cena mais impressionante costuma surgir nos momentos mais inesperados. Quando uma baleia morre, ela começa a afundar. E no momento em que toca as profundezas, a escuridão se ilumina. Tubarões, enguias, vermes tubulares, bactérias, todos aparecem.
como se fosse um banquete de 100 anos. Do couro aos ossos, tudo é consumido. E esse processo pode durar décadas. Um único corpo sustenta um ecossistema inteiro. É cruel, mas também belo, silencioso e grandioso. É como se o oceano escrevesse uma carta de amor aos vivos usando a própria morte. Mas ainda não chegamos ao limite. 6.000 metros. Agora entramos na Zona Adal, o verdadeiro território proibido da humanidade. Recebe esse nome por causa de Hades, o deus do submundo. No mundo inteiro, o número de submarinos capazes de chegar até aqui é contado nos dedos. A pressão nesse ponto é absurda. Imagine apoiar 10 toneladas sobre a ponta da sua unha, ou dezenas de elefantes pisando ao mesmo tempo nas suas costas. O aço comum se deformaria instantaneamente. Mas mesmo aqui, a vida existe. Em 2014, cientistas registraram um peixe a 8.145 metros de profundidade. Era um peixe caracol, branco, sem escamas, com ossos moles como gelatina. Não era uma falha evolutiva. Era a adaptação perfeita. Suas células possuem moléculas especiais, feitas para resistir à pressão extrema, impedindo que seu corpo seja esmagado. E ainda existe algo mais incrível. No fundo sem luz, existem oásis submarinos, fendas hidrotermais. De lá saem nuvens negras e ferventes, com temperaturas superiores a 400 graus. E mesmo assim, há vida. Vermes tubulares gigantes, camarões cegos, bactérias extremófilas, todos sobrevivendo sem luz solar, vivendo apenas de energia química. Essa descoberta mudou a ciência, porque provou algo revolucionário. A vida não precisa do Sol para existir. Talvez tenha começado assim, nas profundezas, na escuridão, no calor extremo, no caos. E isso pode significar algo ainda maior. Se a vida nasceu assim na Terra, talvez também exista em outros mundos, em oceanos escondidos sob gelo, como em Europa, lua de Júpiter, ou Encélado, lua de Saturno. Agora, vamos descer ainda mais, até o ponto final, o lugar mais profundo da Terra, a Fossa das Marianas. E no fundo dela, o Abismo Challenger, o ponto mais extremo do planeta. Finalmente chegamos ao ponto mais profundo do planeta, a Fossa das Marianas. E dentro dela, o lugar mais extremo da Terra, o Abismo Challenger. A profundidade aqui ultrapassa 10.900 metros. Esse lugar é conhecido como o quarto polo da Terra. Mais raro do que ir ao espaço. Mais difícil do que escalar o Everest. A pressão aqui é mais de 1000 vezes maior do que na superfície. A temperatura beira o congelamento. A escuridão é absoluta. Silêncio total. Nos últimos 60 anos, menos de 30 pessoas estiveram aqui. Em 1960, o explorador suíço Jacques Piccard e o oficial da Marinha americana Don Walsh fizeram a primeira descida. Os dois estavam espremidos dentro de uma esfera de aço. Durante a descida, o vidro apresentou rachaduras. A qualquer momento, tudo poderia explodir. Mas eles continuaram. E chegaram ao fundo. Décadas depois, em 2012, o diretor de Avatar, James Cameron, fez a descida sozinho. Passou horas no fundo. Quando voltou, disse apenas uma frase: "Aquilo parece outro planeta." Mas a verdadeira virada aconteceu em 2020. No dia 10 de novembro, a China enviou o submarino tripulado Fendowsi até 10.909 metros de profundidade. Foi a primeira transmissão em alta definição ao vivo do fundo de 10.000 metros. Esse momento mudou tudo. Foi o ponto em que a China deixou de correr atrás e passou a liderar. Mas construir um submarino capaz de suportar essa pressão é quase impossível. Imagine 1000 caminhões carregados esmagando uma única melancia. E ela não pode ter nenhuma rachadura. Foi isso que os cientistas chineses enfrentaram. Levaram 10 anos para desenvolver a esfera de liga especial. Falharam incontáveis vezes. Cada mergulho de 10.000 metros exige até 14 horas de operação. Dentro de uma esfera minúscula. Sem espaço. Sem conforto. Sem liberdade. Até necessidades básicas precisam ser improvisadas. Mas isso é o resultado de décadas de persistência. Primeiro veio o Jiaolonglong, que rompeu a barreira dos 7.000 metros. Depois o Deep Sea Warrior. E então o Fendowsi. Em menos de 20 anos,
A China fez o que outros países levaram meio século para fazer. E ficou ainda mais intensa. Até 2025, o Fen-12 já havia realizado dezenas de mergulhos, tornando-se um dos submarinos mais ativos do planeta. E não ficou só no Pacífico. Também operou sob o gelo do Ártico, transformando a China no único país capaz de fazer mergulhos tripulados contínuos em mares congelados. Do ponto mais profundo do Pacífico até o Oceano Congelado do Norte. Tudo em poucos anos. Mas a pergunta continua. Por quê? Por que investir tanto? Por que arriscar vidas? Por que descer tanto? Porque o fundo do mar guarda recursos que podem definir o futuro da humanidade. E o primeiro deles tem um nome assustador: hidrato de metano. Também chamado de gelo inflamável. Parece gelo comum, mas se você encostar fogo, ele pega fogo. Dentro dele existe gás metano preso em cristais. As reservas globais podem superar petróleo, carvão e gás natural somados. Energia suficiente para alimentar o mundo por décadas. Mas existe um problema. Esse gelo também é uma bomba relógio. Se for extraído de forma errada, o fundo do mar pode desabar, e enormes quantidades de metano podem escapar. O efeito estufa do metano é dezenas de vezes maior que o dióxido de carbono. Ou seja, o que pode salvar a humanidade também pode acelerar sua destruição. Mas isso é só o começo. A verdadeira corrida pelo fundo do mar está apenas começando. O verdadeiro ponto de virada veio em 10 de novembro de 2020, quando a China realizou algo que mudou a história da exploração submarina. O submarino tripulado Fen-12 levou, de uma só vez, 3 pessoas até o fundo da Challenger Deep, a mais de 10.900 metros de profundidade. Foi a primeira transmissão em alta definição feita ao vivo em uma profundidade tão extrema. Isso marcou o momento em que a China deixou de seguir os outros e passou a liderar. Mas você faz ideia do que significa construir uma cápsula capaz de resistir a essa pressão? É como colocar o peso de 1000 caminhões totalmente carregados em cima de uma única melancia e exigir que ela não rache nem 1 milímetro. Para fabricar essa esfera de liga especial, cientistas chineses passaram 10 anos testando, falhando e recomeçando. Cada mergulho a 10.000 metros é uma aposta entre vida e morte. Os tripulantes ficam presos por mais de 14 horas dentro de um espaço menor do que um armário. Sem espaço para se mover. Sem banheiro. Sem conforto. Apenas observação. Trabalho. Silêncio. E pressão. Muita pressão. Por trás disso existe uma geração inteira de pesquisadores que dedicou a vida ao impossível. Primeiro veio o Jiaolonglong, quebrando a barreira dos 7.000 metros. Depois o Shenhai Yongxi, elevando a taxa de tecnologia nacional para mais de 95%. E então veio o Fen-12, alcançando o ponto mais profundo do planeta. Em menos de 20 anos, fizeram o que outros países levaram meio século para alcançar. E isso foi só o começo. Até 2025, o Fen-12 já havia realizado dezenas de mergulhos e se tornou um dos submarinos de pesquisa mais ativos do planeta. No mesmo ano, avançou para o Ártico, debaixo de quilômetros de gelo, em um ambiente ainda mais hostil que a própria Fossa das Marianas. Ali, completou mais de 30 mergulhos e transformou a China no único país capaz de realizar mergulhos tripulados contínuos sob o gelo polar, do Pacífico ao Ártico, do abismo mais profundo ao oceano congelado. Tudo em poucos anos. Mas agora vem a pergunta mais importante. O que exatamente eles estão procurando lá embaixo? A primeira resposta é energia. Uma energia tão poderosa que pode mudar o futuro do mundo. Ela se chama metaniclatrate, também conhecida como gelo inflamável. Parece gelo comum, mas dentro dele existe metano comprimido. E quando aceso, pega fogo. Especialistas estimam que a quantidade disso no fundo do oceano supera todas as reservas de petróleo, gás natural e carvão somadas. Energia suficiente para abastecer a humanidade por décadas. Mas existe um problema. Extrair isso é extremamente perigoso. Se algo der errado, deslizamentos submarinos podem acontecer, e o metano pode escapar. E o metano é mais de 80 vezes mais potente que o dióxido de carbono no efeito estufa em curto prazo. Ou seja, isso pode salvar o futuro, ou acelerar o desastre climático. A segunda coisa que estão buscando são os nódulos polimetálicos. Pequenas pedras negras espalhadas no fundo do mar. Parecem simples, mas por dentro guardam metais preciosos. Níquel, cobalto, cobre,
elementos essenciais para baterias, chips e carros elétricos. Quem controlar isso, controla a próxima revolução tecnológica. E é exatamente por isso que a corrida pelo fundo do mar começou. Mas a jogada mais ousada ainda está em construção. Uma estação espacial no fundo do oceano. Uma base submarina permanente. A primeira do mundo nesse nível. Ela ficará instalada a 2.000 metros de profundidade. Poderá abrigar 6 cientistas por 30 dias seguidos. Lá embaixo, isolados, no escuro, no silêncio absoluto, pesquisando vida extrema, energia, ecossistemas de fontes frias e talvez as pistas da origem da vida na Terra.